Ok, na aula de hoje, como não foi possível a gente fazer a aula passada por motivo da suspensão através da portaria do reitor, então a ideia é fundir a aula sobre Foucault com a aula posterior, que são leituras contemporâneas da questão do individualismo. Tá? Então deixa eu retirar aqui. Pois bem, com esse autor, o Foucault, nós temos um corte que é muito expressivo e inovador, eu diria, e divergente até em relação à linha de desenvolvimento do problema do individualismo que nós vínhamos acompanhando ao longo do semestre. Então, nós basicamente centramos a nossa discussão num eixo teórico e histórico, intelectual, que é derivado das discussões da escola francesa de sociologia, né, com Durkheim, com Mauss, sobretudo com Louis Dumont, e nós acompanhamos nesse percurso alguns desdobramentos e aplicações, né, dessa influência da escola sociológica francesa na problemática brasileira, né? Nós vimos a intervenção original do Roberto da Mata nesse debate, a partir de Carnavais, Malandros e Heróis. Nós vimos na apresentação do Alisson e no debate posterior a contribuição do Gilberto Velho, a partir do texto que é seminal, que é o Individualismo e Cultura. Então, nessa linha ou nesse paradigma mais amplo de influência francesa, nós temos o estudo de sistemas de representações, e nesse estudo de sistemas de representações, nós desvendamos a importância dessa categoria pessoa em diferentes sociedades, né, como ela se articula com outras esferas da vida social, da prática, do ritual, das técnicas, do direito, né, e da construção de si e do outro, ou seja, das identidades. Né? E nós vimos como no Brasil isso foi aplicado, né, essa influência, para pensar o estatuto da hierarquia, né, no Brasil, né, da hierarquia e da construção da percepção e da representação jurídica dessa categoria indivíduo. Se tiver algum problema na recepção, Valéria, por favor, tu me diga, tá? Porque eu não tive nenhum sinal ainda de que você está me ouvindo, ou se está me ouvindo bem, ou se não está ouvindo. Então eu peço, qualquer problema, por favor, dê um retorno. Qual é a diferença que o Foucault faz nessa discussão? O Foucault é um historiador da modernidade, cujo domínio de investigação é o conjunto de práticas e de sistemas de pensamento, que ele vai chamar de epistemes, ou epistemes, que é uma palavra derivada do grego, que quer dizer conhecimento, né? E ele vai pensar essa episteme como uma espécie de grande matriz cultural, né, do conhecimento do mundo e de sua representação. Mas essa matriz ela vai se expressar em sistemas de pensamento e apreensão do mundo. Então, ele vai utilizar esse conceito de episteme, né,
para pensar, por exemplo, em As Palavras e as Coisas, que é um texto da década de 60, que é quando o Foucault começa a ficar muito conhecido, né, e a sua produção ela é intensa nos anos 60 e 70, ele vem a morrer prematuramente em 1984, ele vem a morrer de AIDS na faixa dos 50 anos, ele era professor do Collège de France, né, e está em questão, no As Palavras e as Coisas, o desenvolvimento das ciências humanas, né, a partir de uma mutação nisso que ele vai chamar no regime de verdade, né, que se relaciona com essa ideia de episteme. Então, ele começa desenvolvendo uma análise de um quadro famoso do Velázquez, que é As Meninas, que representa um regime de hermenêutica do mundo, de leitura do mundo a partir de um sistema de signos fechados, em que esses signos vão espelhar-se uns aos outros, né, em que o céu vai se espelhar na terra e vice-versa, né, e esse regime ele vai chamar de semelhança. Oi, Carla, tudo bem? Estás me ouvindo? Ok, Carla. Então, como a gente já tinha passado das 14 horas, eu resolvi dar né, uma pequena aula sobre Foucault, né, para introduzir essa noção de individualidade, individuação, de técnicas de construção do indivíduo através do poder, na obra do Foucault, e a noção de técnicas de si até chegar em governamentalidade e neoliberalismo, de uma forma que evidentemente não pode ser exaustiva, porque é um autor muito complexo, que produziu uma obra muito densa e muito variada, ele era praticamente um polimata, né? Mas eu estou tentando fazer uma espécie, como dizem os franceses, de um voo de pássaro, né, sobre isso. Eu te perguntei antes se tu estava preparada para fazer a apresentação. Então tá. Então eu vou tentar ser breve e logo depois eu vou te passar a palavra. Então, retomando. O Foucault ele vai dizer que a partir da Renascença nós vamos ter uma mutação, né, nos regimes de representação do real, nós vamos ter uma mutação epistêmica, né, que vai chegar em algum momento naquilo que nós conhecemos como ciências humanas. E ele vai percorrer o caminho, né, do desenvolvimento de investigações, né, sobre a vida, sobre o trabalho e sobre a linguagem, que vão se desdobrar posteriormente naquilo que nós conhecemos como ciências humanas. Mas, ao contrário de uma visão iluminista das ciências humanas como ciências da emancipação e ciências que nos permitem jogar um foco de luz sobre dimensões da nossa vida social e biológica que estavam ocultas sob um manto espesso de obscurantismo, o Foucault, tanto em As Palavras e as Coisas, quanto posteriormente em Vigiar e Punir, e na História da Sexualidade, e nos cursos que ele vai dar no Collège de France, a partir dos anos 70, ele vai pensar essas ciências, né, a história dessas ciências como integradas não apenas numa nova epistemia, mas num novo conjunto de práticas de governo, ou seja, a partir de uma concepção nova de poder. Né, como ele diz em algum momento de sua obra, que o poder está em toda parte, ou seja, o poder ele não se reduz àquela matriz entre o mestre e o escravo, essa matriz dual,
mas ele está impregnado em todas as nossas relações. Então, a narrativa liberal de indivíduo ou a narrativa protestante de indivíduo, como nós vínhamos examinando a partir da obra do Weber e do Dimon, ela parece ser a tomada de consciência do valor dos indivíduos como unidade indivisa das sociedades modernas, mas para o Foucault isso é exatamente o contrário. É muito interessante perceber que, para o Foucault, a individualização das massas nas sociedades modernas, que é o produto dessa grande mutação que vem da Renascença, e o individualismo moderno, eles se acoplam em mudanças que nos sistemas de dominação das pessoas e de governo dessas pessoas, quando novas técnicas de individualização da mão de obra, é o que ele vai chamar de disciplina, entram em cena a partir dos séculos XVI a XVIII. Ele vai dizer que a gente passa de uma era de soberania, do poder soberano, né, que é esse poder que ele diz em História da Sexualidade, né, que é o poder de fazer morrer, né, e deixar viver, que é o poder do soberano, para um poder que ele vai batizar depois de biopoder, que é um poder que, usando os recursos intelectuais dessas disciplinas, como a biologia, a economia, a estatística, a própria sociologia, né, ele vai constituir novas formas de enxergar e dominar e pastorear as pessoas, no sentido do pastor, aquele que conduz o rebanho, né? É por isso que ele vai se interessar pelo chamado dispositivo da confissão, que a gente imagina que é algo que existe ali na Igreja Católica e que sempre foi de uma mesma forma. Ele diz que não, né? Na verdade, ele tem cursos onde ele vai, desde a Grécia Antiga, acompanhar os sentidos, né, e efeitos daquilo que nós chamamos de confissão, isso de abrir supostamente a sua verdade a um outro, a uma outra instância, a um terceiro. Tá? Então, para não me perder, essa passagem da soberania para a disciplina, que é também o momento em que passa a surgir o biopoder, né, é o momento também da emergência das teorias do contrato, que, ao contrário da existência indiscutível de indivíduos como base desse contrato social, que é essa ideia iluminista e liberal, ele vai dizer que o indivíduo é uma representação fictícia desta época, que serve para dar suporte a um novo regime de dominação, aonde a soberania ela é constituída a partir de uma espécie de consenso coletivo. Né? Isso as teorias do contrato, ali em Locke, em Hobbes e mesmo em Rousseau, né? Elas vão supor que os indivíduos eles deixam de guerrear para delegar a um soberano o poder de regular a sociedade em harmonia. Ele diz que, na verdade, isso é uma ficção destinada a legitimar um novo tipo de dominação. Quer dizer, ele não foi o primeiro a dizer isso. Mas o que ele está dizendo é que isto vem acoplado a um conjunto de técnicas que ele vai chamar de disciplina e de poder disciplinar. E ao se constituir esse poder disciplinar ele não é o poder de uma classe domesticando a outra,
mas ele é um conjunto de técnicas que, ao disciplinar a mão de obra através da escola, das fábricas, dos quartéis, dos espaços asilares, das prisões, né, ele está, na verdade, constituindo também esse sujeito burguês, que não existe desde sempre. Ou seja, ao se disciplinar um outro, está produzindo-se, né, esta classe social, que é a burguesia. Isso depende de um conjunto de saberes técnicos, de exercícios de dominação, de passagem do castigo para a punição moderna. Essa punição moderna, ela é uma punição que ela é eivada do humanismo, né? É um castigo que deve ser um castigo calculado e econômico e não destinado a produzir sofrimento, mas a produzir a regeneração. E isso se dá como? Através de uma organização do espaço da prisão, que ele vai chamar de panótico, em vigiar e punir. Vocês já ouviram essa palavra, panótico? Mas eu vou relembrar aqui, lembrar o sentido dessa ideia de panótico. Ótico tem a ver com visão. Né? Pan quer dizer que atravessa tudo. É uma espécie de olhar do dominante ou daquele que gestiona ou administra, o carcereiro ou, né, ou o diretor da prisão, né, sobre todos os aspectos da vida dos internos, né, dos prisioneiros. Né. A prisão ela passa a ser um espaço perpassado por um novo tipo de racionalidade. E Foucault está fazendo um estudo sobre a evolução dessas formas de racionalidade moderna, e como elas implicam em técnicas de gestão da vida, né, das massas. No caso, nós estamos falando das prisões. Nas prisões, vocês têm horário de acordar, horário de tomar sol, horário de fazer exercícios. Né? Então, tudo isso calculado de forma meticulosa, da mesma forma isso pode se aplicar aos internatos também e aos asilos. Você reconstitui a identidade daqueles indivíduos a partir de um projeto determinado que implica numa racionalização do tempo e um adestramento dos corpos. Tanto que eu coloquei aquele capítulo, Recursos para o Bom Adestramento. Como se você domesticasse, e ao domesticar esse outro, adestrando o seu corpo e organizando todas as atividades de sua vida, você estivesse com esta técnica produzindo o indivíduo moderno. O indivíduo moderno ele é produto dessa racionalização e desse adestramento que faz uso dos saberes. Por isso que uma equação fundamental na obra do Foucault é esta relação entre saber e poder. Sempre. E quem mais faz uso disso são os governos. Então, para vocês terem uma ideia, até o Renascimento, para Foucault, e sobretudo na Idade Média, as únicas classes sociais que tinham direito a ter individualidade eram os nobres, né, e os reis. Estes eram dignos de serem memoráveis ou memorizados. Então, a individualização era uma propriedade das classes altas. Tá?
classes baixas, ali os trabalhadores, os artesãos, os camponeses, eles não teriam esta individualidade. Tanto que isso surgindo na época moderna e relacionado ao desenvolvimento do capitalismo e a novas formas de adestramento da mão de obra, mas também da sexualidade, como ele vai mostrar depois, isso vai fazer com que, obrigatoriamente, através dessas técnicas de individualização, que são técnicas de poder e que são técnicas de conhecimento, ou seja, são práticas, emerja uma noção de indivíduo moderno que está profundamente relacionado com esta racionalidade, essa racionalidade disciplinar. Então, disciplina tem tudo a ver com essa nova categoria moderna de indivíduo. Mas também isso vem associado paralelamente numa outra direção, uma outra linha paralela, mas convergente, com as técnicas de autoexame. Ele tem muito investimento intelectual, muitos cursos foram dados, vários livros e textos e artigos foram escritos sobre esse dispositivo da confissão, qual a sua importância no cristianismo, como ele se relaciona com essa ideia do autoexame, como isso está na origem da psicologia e da psicanálise moderna e como isso converge com essas técnicas disciplinares de produção dos corpos dóceis da modernidade. Então, a modernidade são novas relações de saber e poder, novos regimes de verdade e nova racionalidade. E o surgimento das ciências humanas ele está inserido dentro deste projeto. Ele diz, a confissão ela não tem esse sentido ritual tão importante de produção de verdade no mundo antigo, embora ela já fosse conhecida, e nem na história medieval do cristianismo, embora ela sempre tivesse a sua relevância. É a partir do Renascimento que ela se torna um ritual de perscrutação e de exame rigoroso do comportamento individual, incluindo-se a sexualidade, dentro de uma aferição daquilo que é puro ou impuro no comportamento dos fiéis, ou do rebanho do pastor, que era o padre, que era quem tinha o poder de dar o sacramento da absolvição ou da penitência. Ela se torna um sacramento, ele vai dizer a partir do Concílio de Latrão, no século XIII. Depois isso é reafirmado no Concílio de Trento, que é a época da Contra-Reforma, no século XVI, que combate a Reforma Protestante, que tem a ver com este movimento do cristianismo em buscar novos exercícios espirituais e técnicas de poder que envolvem a confissão, mas que se dão no sentido da interiorização. Então, você não pensa a modernidade sem a interiorização. E a interiorização tem a ver com este autoexame, que depois ele se seculariza na forma da psicologia. Forma que Foucault vai ver, por exemplo, a consulta psicológica e toda a discussão em torno do Édipo como relacionada a essas formas de governar o indivíduo, que é produzir o indivíduo e é perceber-se como indivíduo, na
modernidade. Então ele vai ver a psicologia, a psicanálise em suas consequências adaptacionistas, sobretudo, como técnicas de poder. Quer dizer, isso está relacionado a toda a investigação que ele faz sobre a história da loucura, sobre doença mental e psicologia, sobre o saber psiquiátrico e como enfim, se articula com o surgimento dessas redes de instituições que vão ganhando novos sentidos, que são esses espaços dos hospitais, enfim. Ao construir esse objeto, você está legitimando, né, esse novo tipo de sociedade através do uso, né, da ciência e das práticas de adestramento, como eu já falava a vocês, no âmbito disciplinar. Tá? Bom, em algum momento, esse regime disciplinar que ele diz que se dá através de uma anatomopolítica, ele fala isso em A Vontade de Saber, que é o volume 1 da História da Sexualidade. Essa anatomopolítica é um exame do corpo individual, registrado, esquadrinhado, conhecido, né, com a obrigação de, por exemplo, ter uma carteira de identidade no Brasil. Você tem identidade se você tiver uma carteira, né, com o exame médico. Você tem o adestramento do indivíduo, que é também a produção da individualidade, que não existia na época da Idade Média e nem no Renascimento, não tinha esta relevância, né? Ela passa a ter com a sociedade disciplinar. Então é diferente da narrativa triunfante, ou da metanarrativa liberal, ou da narrativa triunfante do indivíduo que finalmente se liberta a partir da modernidade, com o reconhecimento da sociedade de mercado, né? E com a liberdade. Então o Foucault ele não vê sentido, né? Ele não vê a sociedade como a evolução de uma liberdade. Ele vê a individualização como o efeito de um conjunto de técnicas disciplinares que são individuais, a anatomopolítica, e aí tem uma passagem importante, que é esta passagem do poder disciplinar para um novo modo de administrar os seres humanos, que ele vai chamar de biopoder. Que vem junto, paralelo, mas é uma camada que acaba se sobrepondo, sem nunca cancelar este domínio disciplinar, mas que vai ganhando importância crescente a partir dos séculos XVIII, XIX e XX, que é o que ele chama de biopoder. O que ele chama de biopoder. E esse biopoder, ele não é o poder exercido sobre o indivíduo, mas ele é um poder exercido sobre uma população. Em vez de nós governarmos apenas tendo em vista um tipo de projeto político, teológico ou ideológico, né, o centro do governo passa a ser relacionado a parâmetros de vida biológica, longevidade, né, morbidade, doenças, epidemias, por exemplo. Então, a história da medicina social, né, e ele tem muita coisa escrita sobre isso, ele é uma história da regulação do espaço público, principalmente em cidades, para ver, por exemplo, a transferência de cemitérios, a construção de dispositivos de saúde, né, instituições e prédios
né, onde se exerce esse sistema de saúde, a tomada aliás, a implantação de novos códigos sanitários referentes, por exemplo, à água, aos alimentos, né, aos exames médicos da população como um todo, né, como eu disse, ao conhecimento das doenças. Né. Isso, com o tempo, passa a se relacionar a uma ciência que ela emerge com força nos séculos XVIII e XIX, que são as ciências atuariais. Você sabe o que quer dizer ciência atuarial? Não, então, a gente tem a ciência atuarial como uma das, um dos cursos ali da Faculdade de Administração e Economia, que é a ciência que se relaciona com os seguros. Os seguros, eles não existem sem o desenvolvimento da estatística. A estatística passa a ser um dos principais instrumentos de governo a partir do século XIX. É por causa dela que nós fazemos os censos. Então, essas estatísticas e o conhecimento das taxas de mortalidade, de fecundidade, ou seja, de dados demográficos sobre morte, nascimento, saúde e doença da população, né, envelhecimento, faixas de idade. A gente, com isso, quer dizer, a gente, né, a modernidade se permitiu elaborar uma ordenação dos seus governos, né, de modo a prever eventos que possam, vamos dizer, ser catastróficos, né, como, por exemplo, algum tipo de epidemia em massa, né, ou fazer, por exemplo, a partir de Pasteur, campanhas de vacinação. Ou seja, a administração da saúde pública, né, e a previsibilidade em termos de economia e de saúde passam a ser elementos centrais que são geridos pela ciência auxiliar, que é a da estatística. Então, se vocês pegarem o desenvolvimento de dispositivos sanitários, de higiene pública, né, de hospitais, né, de faculdades de medicina, de saúde da mulher a partir do século XIX. Né? Isso tem a ver com, segundo Foucault, esse dispositivo da sexualidade, uma forma de governo, né, que assegure, por exemplo, taxas de reprodução saudável, bem-sucedidas, né, para repor a mão de obra burguesa. Isso só é possível se aliar o conhecimento médico com este instrumento estatístico para pensar as pessoas não mais como súditos ou cidadãos, mas como uma população biologicamente constituída. Isso também depois foi transferido para a administração das criações de animais. As criações de animais, eles são feitas, isso tem a ver com o tema da próxima aula, né? A administração de animais de criação ganha uma escala gigantesca a partir do século XX. Ela depende, né,
do controle de parâmetros sobre a adequação deste animal a um imperativo de mercado, uma res de gado, por exemplo, mas da sanidade deste animal também, de sua saúde, né? Mas também, não apenas isso, de um certo tipo de controle genético, né, das linhagens dessas reses, de modo a cumprir imperativos de maximização de lucro e de adequação ao mercado. Então, você já não está vendo a res individual, nem está fazendo uma criação de pequena escala, né, nesse novo modelo de negócio, que é um modelo biopolítico. Depois esse termo passa a ser consagrado, né, esse termo de biopolítica, que é um governo levando em conta não os indivíduos apenas através do que eu falava antes, que era das técnicas disciplinares, mas de um modo de governar que os vê como população, a partir de parâmetros biológicos. Isso implica numa hiperregulação, um supercontrole e novas formas de vigilância, né, e de criação de animais, ou de indivíduos também, humanos. Né. Mas trata-se de uma biopolítica, né, que se relaciona com saberes científicos. Com saberes científicos. A genética é um caso muito claro, mas também a veterinária, né, no caso da criação animal. No século XX, se cria a Organização Internacional de Saúde Animal, na década de 20 ainda, é quando o modelo de negócio da criação de animais, principalmente a partir dos Estados Unidos, passa a ser um modelo de você criar animais e abatê-los muito mais jovens, ou seja, você tem a obrigação de fazer esses animais crescerem mais rapidamente. Isso é muito claro no caso dos frangos e dos porcos. E você faz isso com técnicas de alimentação, mas também de seleção genética de matrizes, né, de criação intensiva, ou seja, as granjas que vão aglomerar em espaços muito pequenos, às vezes milhões de frangos, né, e os espaços de criação de porcos, que tem a ver com também de bois e de ovelhas, com o surgimento da chamada agroindústria alimentar. Mas ela só existe porque isso que eu falava a respeito da biopolítica, que é o uso da estatística, da medicina, da consideração de um grupo de indivíduos como população e como espécie, né, constitui-se como norma na modernidade. Né. Um dos efeitos perversos disso, né, é o surgimento de governos eugênicos, a ideia de eugenia, do bem nascer, mas que também implica em fazer morrer aqueles que não se adequam a um ideal saudável e puro de indivíduo, que era um ideal racial. Tá? Tem um documentário muito bom sobre isso, chamado Homo Sapiens 1900, que é sobre os ideais de eugenia, né, na Europa e nos Estados Unidos no século XX. Eu escrevo aqui. Homo Sapiens 1900. Tá? Então, por exemplo, o nazismo teve como projeto aplicar um tipo de governo biopolítico a partir da ideia de raça, onde o indivíduo, vamos dizer, na sua particularidade, não interessaria, mas só enquanto herança ou potencial atribuição de caracteres que eram desejáveis. Isso implicava a eliminação de espécimes e de raças que eles consideravam inferiores. Tá? Então, o Holocausto está relacionado com isso.
O nazismo é um governo biopolítico, é um governo da raça, do espaço vital. Então, isso é um tipo de desenvolvimento deletério desse tipo de racionalidade biopolítica, né? Que ela pode ser uma racionalidade da segregação, né? Do isolamento de partes da população que são consideradas perigosas. Até hoje, em termos de saúde pública, quando você está, por exemplo, dizendo que uma área é mais suscetível, né, a infecções disseminadas pelo vetor Aedes aegypti, por exemplo, que tu encontra isso em zonas pobres, né, você está muitas vezes deixando de fazer esse tipo de exame nas áreas, nos condomínios mais ricos, onde você também tem águas paradas, etc. Então, essas técnicas biopolíticas, que depois foram normatizadas e rotinizadas, elas podem servir, se não se fizer uma análise crítica adequada, para a reprodução da desigualdade e da segregação. Tá? Isso é só uma deriva dessa discussão sobre biopolítica. Tá? E o que finalmente, né, além da biopolítica, existe, e eu acho que isso eu faço uma ponte com a apresentação da Carla, uma última parte do trabalho do Michel Foucault, que foi sobre neoliberalismo. E aqui nos interessa que, né, e aí justamente é um título que é o Nascimento da Biopolítica, onde ele vai, na verdade, analisar, fazer uma genealogia do neoliberalismo, a partir da Alemanha e dos Estados Unidos. A gente sabe que o liberalismo moderno ele é uma apologia do mercado, uma apologia do mercado que se autorregula, enquanto que o neoliberalismo ele é uma apologia da concorrência entre os indivíduos. Então, para o neoliberalismo, um ambiente de igualdade social, de bem-estar, de estado de bem-estar, ele é ruim para o desenvolvimento da inclinação natural dos indivíduos, que deveria ser a competição e a concorrência. Né? A concorrência entre os indivíduos, entre as empresas, ela é mais importante do que este mercado autorregulado. O mercado ele não existe se não tiver esta ênfase maior na concorrência. A desigualdade é boa à concorrência. É por isso que as leis trabalhistas, o estado de bem-estar social, eu estou falando tudo entre aspas, né? Estou falando do ponto de vista, muito grosseiramente e genericamente, do neoliberalismo, né? Esse colchão social do estado de bem-estar social a partir da Segunda Guerra, ele é ruim como ambiente de negócios e ele é ruim para o florescimento da verdadeira vocação individual, que é a concorrência e a maximização de vantagens. Então, o neoliberalismo ele é um tipo de atitude de ideologia e de agressiva, né, que tem a ver com a criação de um ambiente no qual essa concorrência possa prosperar. E isso está profundamente relacionado com uma representação do indivíduo como um sujeito empreendedor. É o que o Michel Foucault vai chamar empreendedor de si mesmo. Então, se nós pensarmos nos discursos modernos sobre empreendedorismo, né, sobre a importância da gestão, da educação financeira, né, das incubadoras empresariais, né, ou a crítica dos economistas neoliberais, né,
aos programas sociais, nós vemos a tradução concreta desse tipo de ideologia, que não é apenas econômica, mas é uma ideologia antropológica no sentido de pressupor que a nossa vocação fundamental é uma vocação empresarial, e com isso eu faço uma interligação com a contribuição do neo-Foucaultiano, que é o Byung-Chul Han, que está na nossa bibliografia. O Byung-Chul Han vai dizer que a gente passa de uma sociedade que é uma sociedade disciplinar, ou seja, o Taylorismo, né, do século XX, né, para uma sociedade do desempenho e da otimização individual. Ele vai falar isso em psicopolítica. Ele está pegando essa discussão do Foucault, que vai ver o neoliberalismo como um novo tipo de racionalidade, que presume todos esses elementos anteriores que eu enunciei a vocês, né, a disciplinaridade, a biopolítica, né, novas formas de governo que utilizam fartamente da estatística e enfim, da medicina e da biologia para o controle social, mas ele vai implicar numa coisa chamada desregulação ou flexibilização. Né? Então, estudos sobre a psicologia do comportamento de gerentes de empresa e de características que são valorizadas em entrevistas de trabalho, como a capacidade de cooperar, a capacidade de ter empatia com o outro, né? Elas de alguma forma relacionam-se com esse sujeito empreendedor de si mesmo, né, para o qual a psicologia individual, essa psicologia que ela interpela os indivíduos para serem flexíveis, a estarem constantemente se atualizando e se adaptando a mutações no mercado de trabalho, e adquirindo competências novas, né, e se educando para o mercado, e sendo eles capazes de trabalhar em equipe e ao mesmo tempo se irem além das metas que lhes são propostas, né? Então, essa psicologia da flexibilidade, da empatia, de novos tipos de adaptação, que tem uma linguagem profundamente psicologizante, derivada da psicologização, né, da psicanálise, né, elas se relacionam muito com esse tipo de personalidade, né, que funciona como um corolário dessa ideia do sujeito como empreendedor de si mesmo. O que o Byung-Chul Han vai dizer? Eu falo isso para concluir essa parte do Foucault e sua relação com o individualismo. Ele vai dizer, em Psicopolítica e na Sociedade do Cansaço, que aliás tem o documentário que eu indiquei a vocês. Se antes nós éramos explorados por outros, o maior tirano da era pós-moderna, né, é quando nós somos nossos próprios patrões e nos exploramos. Nós imaginamos sempre, ele diz, que nós somos improdutivos em relação a ideais, né, e por mais que nós produzimos, por mais que a gente produza, essa produção nunca será suficiente diante de um ideal, né, de um ideal narcísico, grandioso, né, de sujeito produtivo.
Então ele vai dizer que as grandes enfermidades aqui do século XXI não são mais determinadas enfermidades relacionadas a distúrbios do corpo, né, como é no século XX. Ele vai dizer são enfermidades de desempenho individual, são enfermidades neurológicas, por exemplo, transtorno de déficit de atenção, tá? Mas também depressão, né? Enfim, burnout. Não sei se vocês ouviram a palavra burnout. Burnout parece uma síndrome de uma máquina que pifa. Um tipo de esgotamento. A fibromialgia também. Então, e se investe muito para o desenvolvimento de uma farmacologia e de uma psiquiatria que dê conta, de uma neurologia que dê conta dessas enfermidades de desempenho. Mas elas só são possíveis porque nós vivemos sob a égide de uma ideologia do empreendedor de si mesmo, que é um explorador de si mesmo. E aí eu concluo dizendo que para o Byung-Chul Han, a palavra liberdade, que é uma espécie de divisa obsessiva e central, né, para o neoliberalismo, também para o bolsonarismo, como a Carla viu no texto da Letícia Cesarino, né, ela como que se degrada, ela é como se fosse assim uma palavra inautêntica, porque etimologicamente, genealogicamente, liberdade tem a ver com um convívio comunitário. Você fica em liberdade diz Byung-Chul Han, em convívio com amigos. Enquanto que a liberdade do neoliberalismo hiperprodutivista é uma liberdade da solidão, da angústia pela dívida, que não é uma dívida para com outros, mas é uma dívida para consigo mesmo, de atingir metas de produção individual que são impossíveis de se atingir. Isso provoca suicídios também. Ele mostra isso na Coreia, como existem suicídios dados que se devem ao fato de que as pessoas se sentem inadequadas, elas não honram esses ideais sociais e individuais de produção. Mas, enfim, essa é uma discussão ampla, eu só tentei de uma forma que eu acho que poderia ser mais desenvolvida, mais aprofundada, partir dessa linha de análise Foucaultiana, que vai, enfim, tentar entender a racionalidade moderna, é uma racionalidade que está sempre em metamorfose, e que chega na sociedade do desempenho. Quando nós pensávamos que tínhamos atingido finalmente uma liberdade que os outros não conheceriam, nós mergulhamos a fundo na maior forma de servidão, que é essa liberdade instrumental. Um exemplo que me vem à mente, isso é a conclusão da conclusão, é o exemplo eu vou escrever aqui, mindfulness, que é um tipo de meditação que é muito popular no mundo corporativo. O que é essa meditação, ou seja, essa técnica oriental de gestão da própria consciência, e que funciona idealmente como uma forma de terapia. O que ela se diferencia de outras formas de meditação?
ela é, na verdade, uma adaptação da meditação a um objetivo capitalista, de apaziguamento do indivíduo consigo mesmo. Ou seja, porque a meditação tradicional, ela é uma meditação que em algum momento você é capaz de colocar em questão os seus próprios valores. E nessas meditações capitalistas, existe algo que o Mark Fisher, que é um autor assim muito criativo, já falecido, faleceu prematuramente, chamou de realismo capitalista. Né? Que você pode imaginar o fim do mundo, mas não pode imaginar o fim do capitalismo. O capitalismo é a única sociedade possível. Então, essas meditações, elas permitem fazer um tipo de higiene que não coloque em questão os valores produtivistas e instrumentais do capitalismo, ou seja, é uma meditação instrumental. Então, ela é uma meditação ressignificada pelo sistema de valores da sociedade do desempenho. Bom, eu acho que eu fui muito longo, eu pretendia fazer algo mais sumário, né? Mas o tema é complexo, o Foucault é um autor que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Isso foi a primeira parte. Tá claro até agora? Tem alguma coisa que vocês gostariam que eu desenvolvesse? Posso falar, professor? Posso Claro, perguntar? à vontade. Não, tá ótimo. Depois eu só tenho uma dúvida com relação ao Foucault, mas acho que, não sei, né, se pode ficar para depois ou se eu já começo, porque tem muitas coisas que se agregam nos próximos textos com tudo que foi discutido agora. Não sei como fica melhor. O que talvez fique melhor é a gente fazer um intervalo de 5 minutos. Eu posso, enfim, tomar uma água. Pode ser? Claro. Bem curto e a gente retoma o que você ia falar. Só a única dúvida, Diga. professor, é como eu vou projetar aqui a apresentação, porque no semestre passado, né, que a gente teve a disciplina, aparecia o maisinho para a gente e o compartilhamento de tela. Aqui agora, nessa sala, eu não tenho isso. Então, eu mandei por e-mail, se depois, Tu se mandou por caso a e-mail? gente, mandei, se caso não der para eu compartilhar daqui, Eu posso abrir daí, e te se, acompanhando, é isso? ou passar para mim né, o comando da apresentação, mas aí eu sei que precisa ser o coordenador da sala para Não, eu transferir. estou baixando a tua apresentação aqui, tá? E se não der para você apresentar, eu vou apresentando, eu fico de teu assistente, tá? Durante a tua apresentação. Pode Beleza, ser? tá ótimo, valeu. Então eu vou dar uma interrompida aqui na sala de aula e aí a gente volta daqui a pouquinho, tá? Beleza. À vontade, Carla. Então tá, primeiro eu só quero deixar claro, né, que com certeza a apresentação não está do nível do colega da aula anterior, que arrasou no PowerPoint, mas foi uma tentativa de condensar as principais ideias, então, dos textos desse seminário, né, de leituras contemporâneas do individualismo. Para o encontro, né, que eu fiquei responsável, estavam previstos 2 textos. E quando eu conversei com o professor, né, que disse que faria uma introdução relacionada ao Foucault, e eu estava lendo os textos, a obra do Christian Laval e do Pierre Dardot ficava assim muito de gancho, né, com as reflexões anteriores, né, da primeira parte, e a Letícia Cesarino também. Então, a minha ideia seria só levantar alguns ganchos do texto do Laval e do Pierre Dardot para vincular com a primeira parte da aula, para depois passar para a Letícia Cesarino, que eu achei um texto de suma complexidade, assim, os pontos de partida da teoria antropológica dela foi impressionante.
então talvez demore um pouco mais. Não, tudo bem, estou de pleno acordo. Fica à vontade, como tu quiser apresentar, tá? Tá, tranquilo. Segue o que tu tinha planejado, tá? Eu só vou passar então para o slide que eu tinha separado para o texto do Laval e do Dardot, Desculpe, porque eu acabei me repetindo, né? Eu não quero. não, imagina, não, é bem rapidinho, são ganchos que depois eu vou pegar para Cesarino aqui, que Tá, acho que fica bem legal. tá bom. O texto do Laval, na verdade, eu conhecia apenas A Escola Não É Uma Empresa, esse é a fábrica do sujeito neoliberal, né, que é o capítulo reservado para hoje, foi novo para mim, tão novo como perturbador, porque eu estou inscrita, né, eu faço parte do mercado de trabalho e muitas coisas que ele levanta, né, desse novo sujeito produtivo e do empreendedor de si, né, empreender a si mesmo, faz com que a gente pense, né, em todos os estímulos que a gente tem recebendo diariamente, né, em ambiente de trabalho. Mas os pontos que se relacionam com a parte anterior, né, do Foucault, o Laval ele vai comentar nesse capítulo 9 esse nascimento, esse surgimento de um sujeito neoliberal, de um neo-sujeito. E para isso ele retoma então o advento da Revolução Industrial, né, em meados do século XVIII, e uma nova ideia, né, de um sujeito produtivo, de tornar, fazer o trabalho fazer sentido a partir de uma produção otimizada, né, de o sujeito se tornar, então, uma engrenagem buscando eficácia e desempenho. Com essa trajetória de trabalho, com essa trajetória de nova concepção de sujeito no período moderno, né, o autor ele vai fazendo então uma trajetória de transformações até que ele remonte então o neoliberalismo thatcheriano, né, ali final década de 80, e vai derivar essa ideia então de sujeito produtivo para essa do empreendedor de si mesmo. Então ele retoma essas ideias de Foucault, o Homo econômicos, né? Mas agora com um outro dispositivo novo, tá? Oriundo, né, do neoliberalismo em si, que a ideia é o dispositivo que ele chama de desempenho gozo, né? A ideia de que agora nós, já ali, né, na governamentalidade do Foucault, a condução da conduta, né, de como esse poder estaria permeado em todos, essa ideia de que uma nova programação de noção de trabalho, uma nova programação viria no que se espera desse novo sujeito neoliberal, nesse novo integrante, nesse novo empreendedor da sua própria vida. E aí ele comenta desse dispositivo, né, de desempenho gozo, que é a ideia, ele comenta para exemplificar isso, a ideia de coaching, né, de programação neurolinguística e né, transição, como é que era o nome do termo? Enfim, era uma transição de avaliação, né? Uma transposição de responsabilização, accountability, que ele vai retomar. Então, com essa ideia de que, essa nova ideia, né, de que o sujeito é o sujeito que vai vencer por si mesmo, que precisa ter um cuidado com a sua performance, com o seu desempenho, sempre buscando mais otimização, mais produtividade, né? Com essa ideia vai se disseminando o que ele chamou de accountability, né? A responsabilidade já não é mais do empregador, ela foi transferida
e fez parte desse dispositivo, começou a fazer parte desse dispositivo de desempenho gozo. É como se as pessoas pudessem encontrar prazer em produzir, né? É mais ou menos essa ideia. E é nessa ideia que se baseia, então, o coaching, né? O encontrar sentido e prazer nessa prática e nessa nova forma de exercer o trabalho, né? Enfim. E até lendo isso, essa semana mesmo eu tive palestras sobre psicologia positiva, né? O mindfulness ele está mais de fato em meio empresarial, mas agora está chegando para a gente na forma de psicologia comportamental e psicologia positiva, que eles chamam, né, de troca de chave de interpretação das coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor, né? Então, como fazer essa programação em si para poder passar para alunos, para poder passar com quem se trabalha, para os colegas, né? Então, de fato, é uma coisa que impressiona, né? E que o Laval e o Dardot fazem esse movimento, né? Sempre com o objetivo, né, de eficácia e otimização de desempenho, tá? Que acabam caracterizando esse neo-sujeito ou sujeito neoliberal que eles... Carla, só Opa, me lembrei de algo que eu esqueci, mas foi importante, porque tu mencionaste a positividade, que o Byung-Chul diz que essas doenças que eu me referia antes, né, sim. que eram doenças de desempenho, mas eram doenças de um excesso de positividade. Tá? Não, e Acho que não, dialoga bem aí com o que você está sim, falando. e não só o excesso de positividade, mas chega a ser um pouco assustador. Eu vou dar um exemplo que a psicóloga deu, né, porque ela fez uma palestra para um grupo grande de, né, professores, né, e profissionais de educação. E chega a ser um pouco assustador, né, porque ela estava contando uma história, enfim, particular dela de gestação mal sucedida, e que ela foi tentar de novo, ter uma segunda gestação. Só que foi uma segunda gestação absurdamente de risco, né, e que requeria uma série de cuidados e de medicamentos, né, ao longo da gestação. Então, ela tinha que tomar uma injeção na região abdominal todos os dias, para que a gestação pudesse ir adiante. E ela disse assim para a gente, assim, então eu troquei a chave, né? Porque o que antes parecia um sofrimento, medo, né, originado da gestação anterior, eu troquei a chave e comecei a entender aquelas injeções diárias como picadinhas de amor. E isso me deixou estarrecida um pouco, porque ela mostrou, ela demonstrou com um exemplo próprio, como se fosse a chave do sucesso de vencer essas né, transitoriedades, essas imposições da conjuntura, todo esse contexto de pandemia. Então, assim, olha, eu consegui virar a chave, então falta que vocês virem a chave e encontrem de fato aí o caminho de ser a melhor versão, né, de vocês nesse desespero todo. Mas aí o Laval também termina o capítulo, né, porque vou fazer rapidinho, porque várias coisas já foram ditas também. Ele termina justamente falando sobre essas questões de doenças, né, de sofrimento no trabalho, revestido de uma ideia de busca de otimização e desempenho, e a depressão generalizada, né, porque quanto mais é estimulado que busquemos, né, uma melhor forma, mais cansaço, né, mais desgaste é gerado nesse processo. Mas também o sistema ele começa a se conformar que nós mesmos comecemos a nos vigiar. Então, isso muito visível aí para a gente que está imerso trabalhando, mas assim, existe uma concorrência de melhor performance e cada um está controlando o outro e querendo se sobressair ao outro.
e assim ele entende, né, que o sistema propicia uma fábrica de disseminação de responsabilidade e de produção desse novo sujeito aí, proposto pelo neoliberalismo. E dessa forma, enquanto o professor estava falando, lembrei então da ideia de governamentalidade biopolítica, né, de condução de conduta, sem sequer as pessoas se darem conta disso e estão sendo levadas aí a um objetivo específico. Não, com certeza, Carla. E eu lembrei também de outro efeito dessa cultura e desse ethos, né, neoliberal, que é pensar todas as dimensões da vida como se fosse um investimento. Então, um relacionamento amoroso passa a ser um investimento, por exemplo, e ele passa a orbitar em torno desses valores todos e da capacidade de uma reinvenção, como se o luto fosse feio, por exemplo. Ah, sim. Né? Então, mas enfim, é só algo que me evocou, tá? Mas enfim, tá muito bom. Mas isso no texto, o Laval ele permeia, porque na verdade ele está mais vinculando né, esse momento com esse sistema neoliberal e está fazendo toda uma trajetória, mas imagino que os outros capítulos, eu até já está na lista de os outros Diretura. capítulos, os outros capítulos devam abordar o transbordar, né? A ideia de transbordar, essa ideia de investimento e de busca de otimização e de psicologia positiva, mindfulness, tudo isso para outras esferas da pessoa, né? Da vida da pessoa. E gerando, né, um desgaste absurdo. E diante desses ganchos, e assustador, né, um texto que foi perturbador, eu passo então para a minha primeira leitura, né, que ficou reservada para hoje, que foi o da Letícia Cesarino. Eu tinha colocado aqui, né, porque já foi sugestão do professor, sempre cuidar, né, a biografia dos autores que a gente está discutindo. Então, eu só coloquei aqui, né, um pouco da trajetória dessa autora que eu não conhecia e eu achei impressionante o trabalho e de uma complexidade que eu acho que eu fiquei devendo na hora da leitura. Então, ela é atuante, então, né, do PPGás da UFSC, né, da Federal de Santa Catarina, mas passou, né, por Minas, né, pela Federal de Minas, na Universidade de Brasília e o doutorado na Califórnia, então em Berkeley, né, que ela trabalha com antropologia digital, econômica, né, do desenvolvimento, as questões da globalização, enfim. E ela está agora dedicada, então, às consequências, né, do neoliberalismo e dos populismos, que é um conceito super interessante que ela retoma no texto, né, nesse trabalho, pelo menos, mas eu imagino que deva ser uma pesquisadora super produtiva. E o texto que eu estava comentando antes, né, que é do Christian Laval e do Pierre Dardot, que são dois professores, né, da Universidade de Paris, e eles trabalham em conjunto em várias publicações, tá? Essas breves informações estão na própria editora Boitempo e outros dados que que eu conhecia já dos autores do livro anterior que eu li deles, né? Que a escola não é uma empresa, né? Que eles constroem uma outra ideia, né? De neoliberalismo e o quanto isso se insere no meio educacional e nas instituições destinadas a isso. A Letícia, tá, Cesarino, ela vai comentar, né, sobre a questão política e de identidade política a partir da eleição, né, do presidente Jair Bolsonaro. Só que o interessante é que ela retoma vários eixos de discussão com clássicos da antropologia. E isso ela já anuncia nas primeiras linhas do artigo, e trabalhando esse conceito de populismo digital, né, que ela vai detectar, então, nesse mandato atual, enfim, ela já anuncia que ela vai partir, então, né, de uma perspectiva cibernética do Bateson,
tá? Mas também passou, né, pelo estruturalismo levi-straussiano, por questões estruturais funcionalistas do Preacher, da Mary Douglas, do Turner, e vai comentar também, não só isso, mas questões discursivas, né, que depois vai falar de outros autores, inclusive dos culturalistas, né, como o Sapir e a Bennett. Então, quando ela lança isso no início do texto, eu já fico assim, meu Deus, né, por que lados? E existiram outros autores também que ela mobilizou, como Latour, né, e outros, para fazer uma trajetória e uma análise desse populismo digital que eu realmente achei que eu preciso ler bastante. Mas qual é o ponto dela, então? O que ela vai fazer nesse artigo? Ela tá preocupada, né, com a representação e a identidade nesse bolsonarismo vigente hoje em dia, e ela vai repartir o texto dela, então, em 3 questões. A primeira parte, né, ela se dedicou a conversar sobre representação política do tipo populista, tá? Ela tem claro que populismo é um conceito localizado, né? A gente fala de populismo no segundo mandato do governo Vargas, fala de populismo no governo Lula, mas ela está deixando bem claro que este populismo específico tem vários elementos característicos que precisam ser mobilizados para conversar sobre essa noção. A segunda parte do texto, ela fala da bivalência, né, de redistribuição e reconhecimento. Também muito interessante essa parte, mas a gente chega lá. E, por último, ela fala, então, da concepção fractal de identidade, né, a ideia do caleidoscópio, né, e representação política. Então, a ideia com essa apresentação é passar por essas principais ideias, levantando questões, porque cada tópico desse, ela mobiliza uma série de autores, questões de liminaridade do Turner, de pureza e poluição, da Mary Douglas, super denso, então a leitura vale muito a pena. Então, ela, com a questão, né, então, da representação, da primeira parte da representação político-populista, de onde surge esse corpo, né, desse... eu vou procurar ser menos crítica possível, mas o quanto esse presidente, como esse corpo desse presidente surgiu e o que despertou na população. É melhor a gente, porque a aula está sendo gravada, sim, né? sim, Então sim. É melhor a gente, eu vou, enfim, se tu quiser a gente pode parar a gravação para tu se sentir mais livre, não é obrigado, eu já gravei, eu deixo claro. Não, tá? Não tem problema, eu vou me controlar, pode ficar tranquilo. Não, pra gente ser analítico, para não ser confundido como um ataque, porque hoje em dia o clima... Claro. Não, eu entendo totalmente. Inspira essas, enfim, essas apreensões são plenamente compreensíveis. Não, tá? mas eu vou procurar. Nós não vamos ofender o senhor presidente. Isso, eu vou procurar acompanhar a Letícia, né, que arrasou na análise e de uma forma, né, super científica, assim, então eu vou procurar manter o clima. Mas então, com a ascensão, como, né, aconteceu, ela está nos primeiros parágrafos, né, nas primeiras partes do texto, ela está pensando isso. Como o corpo desse presidente surge, tá, e desperta uma comoção de uma parte da população muito forte, uma relação, né? Então, ela vai trabalhar isso em 2 eixos, né? Ela diz que isso foi possível na campanha, a construção desses 2 eixos. O eixo da diferença, né? Então, ele parte de um discurso em que os amigos estão de um lado e quem não é amigo é inimigo, tá? Então ele parte desse eixo, e um eixo de equivalência, entende? O povo seria a extensão do líder, tá?
Então, o que ela vai entender por populismo digital, ela vai mobilizar vários autores aí em todas as suas colocações, até o Kantorovich, que fala do corpo do rei, que a gente estuda, né, em história da Idade Média. Mas como ela faz isso? Então, ela vai dizer no início, né, que o que ela entende por populismo digital não é um simples incremento digital de um mecanismo clássico de produção de hegemonia, tá? Como Laclau tinha defendido, por casos anteriores ao advento da internet. Como outros também vêm notando, há aqui elementos novos que podem ser atribuídos às affordances, né? Então, aos recursos, né? Próprias a mediações do tipo digital. Um destes diz respeito ao que chamei, com base no argumento do Kantorovich, o corpo digital do rei. Essa obra do Kantorovich fala do corpo do rei, né, na Idade Média, como a população e súditos como extensões do seu corpo, né? O corpo do rei ele está representando a soberania de um local. E aqui ela usa um pouco a ideia para trabalhar o que aconteceu aqui, o que está acontecendo hoje, né? O que despertou a ascensão desse novo presidente. Então, como que ela começou a construir isso, que foi super interessante? Ela comenta sobre a facada, né, que o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro criou uma situação liminar lá do Turner, né? E essa situação liminar acabou, inclusive, se polarizando e se sobrepondo ao assassinato da Marielle Franco. Então, ela coloca assim, tem duas passagens interessantes aqui, que ela diz que, não obstante esse impulsionamento, que foi regular durante a campanha, né, com novos conteúdos sendo disparados para responder polêmicas e fatos que iam surgindo, a eficácia derivou da sua replicação espontânea pelos usuários comuns, via contágio. Então, depois desse momento liminar do atentado, ele ressurge aí com novas possibilidades e mais potencialidades. Então, depois do atentado, ele surge e as notícias começam a passar já de forma espontânea, não pelos disparadores de notícia de rede, mas pelas pessoas, né, usuários comuns. Né? Então, essa situação liminar teve lá os momentos no hospital, lá, facada, tá? Ele tá lá, saiu, ele chega com deu outro status, né, pro presidente e outra visibilidade na campanha, que inclusive, né, hoje, inclusive, o assassinato da Marielle segue em stand-by. Na sequência, a autora ela trabalha sobre, então, a bivalência, tá? Como que ela entende essa ideia de reconhecimento e redistribuição do bolsonarismo? Porque isso veio se desenvolvendo, né, com uma ideia de conservadores versus esquerdistas, né? A direita versus esquerda. E o conservadorismo acaba se aliando ao neoliberalismo que a gente estava falando antes, né? Que Foucault já falou, que o Laval estava comentando na produção de sujeitos neoliberais. Mas nessa conjuntura, o conservadorismo, então, se conectou aí com o neoliberalismo. E quem não está nesse conjunto, tá? Nesse conjunto, ele passa a ser inimigo, passa a ser um pária, e quem é conservador e neoliberal passa a se conectar com a ideia de patriotismo, né? Não de militantes esquerdistas, não de pessoas que vieram atrapalhar a ordem, mas a ideia de que o conservadorismo, né, aliado nessa esse sujeito aí neoliberal, começa a se relacionar, né, com a ideia de patriotismo. Ela remonta, ela fala sobre a ideia da poluição, né, da Mary Douglas, que eu peguei aqui uma partezinha, né, porque o que não é do grupo
passa a ser poluído, que não é, passa a ser complicado. Inclusive tem uma passagem que ela usa no texto que está depois. Mas antes aqui, a Mary Douglas, por exemplo, né, dizia, né, na Pureza e Perigo, lá, que os poluentes nunca têm razão, não estão no seu lugar ou atravessaram uma linha que não deveriam ter atravessado. E este deslocamento resultou num perigo para alguém. Contrariamente à magia e à feitiçaria, a poluição nem sempre é a obra dos homens, é uma capacidade que eles partilham com os animais. Pode cometer-se deliberadamente um ato de poluição, mas a intenção do agente não tem nada a ver com os resultados obtidos. A poluição é, na maioria das vezes, fruto da inadvertência. A Cesarino, então, ela pega um pouco dessa ideia, a questão da liminaridade do Turner, e isso que eu nem falei, né, da velocidade de propagação, quando ela fala do próprio Latour, mas ela pega essa ideia de poluição para falar dessa bivalência de esquerda-direita que se criou, né? Então, quando a gente tem esse trecho super interessante, está lá na página 547, ela diz assim, então, como isso se propaga, né, em grupos aliados à ideia que se consolidou a partir, né, quando esse presidente assumiu. Então, assim, quando um cara é de direita, é vegetariano, então ele não come carne. Agora, quando um cara de esquerda é vegetariano, ele faz campanha contra alimentos à base de carne e gostaria de proibir a todos de comer carne. Ou quando um cara de direita é homossexual, ele tem uma vida normal. Mas quando um cara de esquerda é homossexual, ele faz apologia à homossexualidade. Vai às manifestações de orgulho gay e acusam todos aqueles que não pensam como ele de homofóbicos. Ou quando alguém é de direita, perde o emprego, pensa em como sair da situação e fazer todo o possível para encontrar um novo emprego. Ó, vide aí o novo sujeito neoliberal. Aí. E quando alguém de esquerda perde emprego, ele vai reclamar ao sindicato e gastará até o último dia e vai a todas as manifestações e ataques contra a direita e contra os empregadores. Então, assim, uma ideia também de que quem não se vincula a essa forma de pensamento é uma ameaça, está aí complicando a situação. E, por último, a Cesarino comenta essa ideia de identidade fractal, essa figura do caleidoscópio aqui, que rudimentarmente eu trouxe aqui, mas como esse corpo digital do rei, né, esse corpo digital do presidente, ele é fragmentado, ele tem várias possibilidades de se vincular com os interesses particulares das pessoas. É isso que ela chama assim de é uma identidade que pode servir para muitos interesses. E mediante isso, né, a disseminação ela passa a ser mais rápida, né, ou mais abrangente. Né, essa ideia dela. E no final, tá, quando ela termina o texto dizendo o seguinte: essa estrutura comum parece estar fundamentalmente calcada no que poderíamos chamar de arquitetura digital do neoliberalismo, ou estrutura neoliberal das mídias digitais. Pensar representação e identidade hoje exige, portanto, uma integração de perspectivas muito mais ampla e complexa do que vimos avançando na antropologia até o momento, mas para a qual podem contribuir muitas das discussões já feitas na nossa disciplina, inclusive com referência às chamadas sociedades não modernas. Em momentos de transição profunda, torna-se produtivo voltar aos fundamentos. A perspectiva cibernética nos permite fazer uma última analogia, desta feita com os momentos de crise e revolução descritos por Thomas Kuhn. Neste caso, a troca de paradigma não se completou. O campo de batalha permanece aberto e pode ser que continue assim durante um bom tempo. Talvez seja tempo suficiente para nos reequiparmos com ferramentas analíticas novas e talvez inusitadas. Então, acho que eu
separei esse trecho porque a gente pode até entender, né, como um chamamento a pensar sobre isso, né, a pensar sobre o que está acontecendo, como essas coisas originaram e como não se, né, não, o campo de batalha segue aberto e talvez não estejamos usando ferramentas que a gente tenha, possamos ter já, mas na prática para modificar o quadro, né? Mas enfim, acho que eram essas as questões que eu tinha para trazer e não sei aí se... Muito boa a apresentação.